Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias a Swarupa Damodara Goswami, Krishnadasa Kaviraja Goswami, ao Panchatattva Sri Chaitanya Nityananda Dvaita Gadadara Srivasa, todos os devotos do Senhor Gauranga, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna. Hoje vamos falar o capítulo 12 do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, intitulado A Limpeza do Templo de Gundicha. Sri Chaitanya Mahaprabhu lavou e enxagou o templo de Gundicha com os seus devotos e associados. Dessa maneira, ele tornou o templo tão refrescante e brilhante quanto seu próprio coração. Assim, o templo tornou-se apropriado para receber o Senhor Sri Krishna. Todas as glórias a Gaurachandra, todas as glórias a Nityananda, todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias aos devotos do Senhor Sri Chaitanya. Todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, encabeçados por Srivasa Thakura. Imploro por seu poder, de modo a me capacitar a descrever apropriadamente Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando Sri Chaitanya voltou de sua viagem pelo sul da Índia, Maharaja Prataparudra, o rei de Orissa, ficou muito ansioso de encontrá-lo. De sua capital, Kataka, o rei mandou uma carta a Sarvabhauma Bhattacharya, pedindo-lhe que conseguisse a autorização do Senhor, de modo que o rei pudesse vir visitá-lo. Em resposta à carta, o Bhattacharya escreveu que Sri Chaitanya não concordara em ver o rei. Depois disso, o rei escreveu-lhe outra carta. Nesta carta, o rei solicitava a Sarvabhauma Bhattacharya: por favor, recorre a todos os devotos associados a Sri Chaitanya Mahaprabhu e apresenta-lhes este pedido em meu nome. Se todos os devotos associados ao Senhor estiverem dispostos a me ajudar, haverão de apresentar meu pedido aos pés de lótus do Senhor. Pela misericórdia de todos os devotos, pode-se alcançar o abrigo dos pés de lótus do Senhor, sem cuja misericórdia não sinto nenhuma atração por meu reino. Se Gaura Hari, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, não me der sua misericórdia, abandonarei meu reino, tornar-me-ei um mendicante e esmolarei de porta em porta. Ao receber esta carta, o Bhattacharya ficou muito preocupado. Então pegou a carta e foi ter com os devotos do Senhor. Sarvabhauma Bhattacharya encontrou-se com todos os devotos e descreveu os desejos do rei. Então apresentou a carta a todos eles para que a analisassem. Ao lerem a carta, todos ficaram muito admirados de saber que o rei Prataparudra era tão devotado aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Os devotos emitiram sua opinião dizendo: o Senhor jamais receberia o rei, e caso solicitemos-lhe que faça isto, temos certeza que o Senhor ficará muito triste. Então Sarvabhauma disse: vamos ter mais uma vez com o Senhor, mas não lhe pediremos para se encontrar com o rei. Ao invés disso, apenas descreveremos o bom comportamento do rei. Tendo assim tomado esta decisão, todos foram até a casa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ali, embora dispostos a falar, não puderam pronunciar sequer uma palavra. Após chegarem à casa de Sri Chaitanya, o Senhor disse ao vê-los: que notícias viestes trazer-me? Vejo que desejais dizer algo, mas permaneceis calados. Qual é a razão? Então Nityananda Prabhu disse: queremos dizer-te algo, embora não possamos ficar sem falar. Mesmo assim,
estamos muito receosos de falar. Queremos apresentar-te uma proposta que poderá ser conveniente ou não. Trata-se do seguinte: a menos que te veja, o rei de Orissa tornar-se-á um mendicante. Nityananda Prabhu prosseguiu. O rei decidiu tornar-se um mendicante a aceitar a insígnia de mendicante, passando a usar um brinco de marfim. Ele não deseja gozar de seu reino sem ver os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu continuou. O rei também expressou seu desejo de ver o rosto de lua de Sri Chaitanya Mahaprabhu para plena satisfação de seus olhos. Ele gostaria de elevar os pés de lótus do Senhor ao âmago de seu coração. Tendo ouvido todas estas afirmações, a mente de Sri Chaitanya certamente suavizou-se, mas externamente ele desejou falar algumas palavras ásperas. Sri Chaitanya disse: é fácil compreender que vossa intenção é levar-me a Kataka para ver o rei. Sri Chaitanya prosseguiu: todas as pessoas irão me blasfemar, e isto para não falar do que elas pensarão do meu avanço espiritual. Damodara irá me punir, e isto para não falar das pessoas em geral. Não é a pedido de todos os devotos que me encontrarei com o rei, mas farei isto se Damodara me der sua permissão. Damodara Pandita imediatamente replicou: meu senhor, és a suprema personalidade de Deus plenamente independente. Uma vez que conheces tudo, sabes o que é permitido e o que não é permitido. Não passo de uma jiva insignificante. Logo, que poder tenho eu para dar-te instruções? Se assim o quiseres, encontrar-te-ás com o rei, e eu sei disto. O rei é muito apegado a ti, e sentes afeição e amor para com ele. Logo posso compreender que, em virtude da afeição do rei por ti, haverás de tocá-lo. Apesar de seres a suprema personalidade de Deus, plenamente independente, não obstante, dependes do amor e da afeição de teus devotos. Esta é a tua natureza. Então, Nityananda Prabhu disse: quem nos 3 mundos tem a força de pedir-te para ver o rei? Pois um homem apegado não se sente inclinado a dar cabo de sua vida, caso não alcance o objetivo desejado. Por exemplo, algumas das esposas dos brahmanas que realizavam sacrifícios, estando elas na presença de seus esposos, renegaram suas vidas por amor a Krishna. Então, Nityananda Prabhu apresentou uma sugestão para que o Senhor analisasse. Há uma maneira, propôs ele, pela qual não é necessário que te encontres com o rei, mas que daria ao rei a oportunidade de continuar vivendo. Se, por tua misericórdia, enviares um de teus mantos ao rei, este cultivará a esperança de ver-te algum dia no futuro. O Senhor disse: uma vez que todos vós, personalidades muito eruditas, hei de aceitar qualquer coisa que decidirdes. O Senhor Nityananda Prabhu obteve então um manto usado pelo Senhor, solicitando a Govinda. Assim, Nityananda Prabhu entregou a roupa usada aos cuidados de Sarvabhauma Bhattacharya e este enviou-a ao rei. Ao receber a roupa usada, o rei começou a adorá-la exatamente como adoraria o próprio Senhor. Após regressar de seu serviço no sul da Índia,
Ramananda Raya pediu ao rei que lhe permitisse permanecer com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando Ramananda Raya solicitou ao rei que lhe permitisse ficar com o Senhor, imediatamente o rei ficou muito satisfeito, deu-lhe permissão. Quanto ao próprio rei, este solicitou a Ramananda Raya que lhe providenciasse um encontro com o Senhor. O rei disse a Ramananda Raya: Sri Chaitanya Mahaprabhu é muitíssimo misericordioso comigo. Por isso, por favor, solicita sem falta meu encontro com ele. O rei e Ramananda Raya regressaram juntos a Jagannatha Kshetra, Puri, e Sri Ramananda Raya encontrou-se com Sri Chaitanya. Naquele ensejo, Ramananda Raya informou a Sri Chaitanya sobre o amor estático do rei. Na verdade, sempre que havia uma oportunidade, ele informava ao Senhor sobre o rei. Sri Ramananda Raya agira deveras como um ministro muito diplomático em favor do rei. De um modo geral, era muito habilidoso, e só em descrever o amor que o rei tinha por Sri Chaitanya Mahaprabhu, gradualmente suavizou a mente do Senhor. Maharaja Prataparudra, imensamente ansioso, não aguentava mais ficar sem ver o Senhor. Por isso, Sri Ramananda Raya, com sua diplomacia, conseguiu que o rei tivesse um encontro com o Senhor. Sri Ramananda Raya, sem nenhum subterfúgio, solicitou a Sri Chaitanya: por favor, permite que o rei veja teus pés de lótus pelo menos uma vez. Sri Chaitanya replicou: meu querido Ramananda, deverias fazer este pedido após analisares atentamente se convém a um sannyasi encontrar-se com um rei. Se um mendicante encontra-se com um rei, tanto esta vida quanto a próxima estão perdidas para o mendicante. Deveras, nem é preciso mencionar a próxima vida. Mesmo nesta vida, as pessoas zombarão se um sannyasi encontrar-se com um rei. Ramananda Raya replicou: meu senhor, és a personalidade suprema e independente. Nada tens a temer de ninguém, pois não dependes de ninguém. Quando Ramananda Raya dirigiu-se a Sri Chaitanya como a suprema personalidade de Deus, Chaitanya dizendo: não sou a suprema personalidade de Deus, mas sim um ser humano comum. Portanto, devo temer a opinião pública de 3 maneiras: com meu corpo, mente e palavras. Tão logo as pessoas em geral encontram uma falha, por menor que seja, no comportamento de um sannyasi, a notícia espalha-se rapidamente. Uma mancha escura de tinta num pano branco salta logo à vista. Ela sempre sobressai muito. Ramananda Raya replicou: meu querido senhor, tens libertado tantas pessoas pecaminosas, e o rei Prataparudra, o rei de Orissa, é realmente um servo do Senhor e teu devoto. Então Sri Chaitanya disse: mesmo que haja bastante leite num pote grande, se estiver contaminado por uma gota de bebida alcoólica, não se deve tocá-lo. Por certo que esse rei possui todas as boas qualidades, mas só em aceitar a designação de rei já contaminou tudo. Mas, se mesmo assim estás muito ansioso de que o rei se encontre comigo, então, por favor, deixe que seu filho se encontre comigo antes dele. De acordo com as escrituras reveladas, o filho representa o pai. Logo, encontrar-me com o filho do rei seria tão bom quanto encontrar-me com o próprio rei. Então Ramananda Raya
informou ao rei tudo o que tinha deliberado com Sri Chaitanya e, cumprindo as ordens do Senhor, trouxe o filho do rei para vê-lo. O príncipe, ainda entrando no desabrochar da adolescência, era muito belo. Sua tez era morena e ele tinha grandes olhos de lótus. O príncipe trajava roupa amarela e joias ornamentais decoravam seu corpo. Portanto, qualquer pessoa que o visse lembrar-se-ia do Senhor Krishna. Tão logo viu o menino, Sri Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se de Krishna. Recebendo o menino em amor estático, o Senhor começou a falar. Eis aqui um grande devoto, disse Sri Chaitanya. Ao vê-lo, todos podem lembrar-se da suprema personalidade de Deus, Krishna, o filho de Maharaja Nanda. Sri Chaitanya prosseguiu. Fico muitíssimo agradecido só de ver este menino. Após dizer isto, o Senhor novamente abraçou o príncipe. Assim que o Senhor Sri Chaitanya tocou no príncipe, sintomas de amor estático, tais como transpiração, tremor, lágrimas, aturdimento e júbilo, imediatamente manifestaram-se no corpo do rapaz. O menino começou a chorar e a dançar, cantando Krishna, Krishna, presenciando seus sintomas físicos e seu canto e dança. Todos os devotos louvaram-no por sua grande fortuna espiritual. Nessa altura, Sri Chaitanya acalmou o jovem e ordenou-lhe que viesse ali diariamente para encontrá-lo. Então, eles se despediram de Sri Chaitanya e Ramananda Raya levou o menino de volta ao palácio do rei. O rei ficou muito feliz ao ouvir falar das atividades de seu filho. Pelo simples fato de abraçar seu filho, o rei encheu-se de amor estático, exatamente como se tivesse tocado o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Desde então, o afortunado príncipe passou a ser um dos mais íntimos devotos do Senhor. Dessa maneira, Sri Chaitanya age na sociedade de seus devotos puros, realizando seus passatempos e difundindo o movimento de Sankirtana. Alguns devotos preeminentes, tais como Adwaita Acharya, costumavam convidar Sri Chaitanya para tomar refeições em suas casas. O Senhor, acompanhado de seus devotos, aceitava tais convites. Dessa maneira, o Senhor passou alguns dias em grande júbilo. Então, aproximou-se o dia do festival do carro do Senhor Jagannatha. Antes de mais nada, Sri Chaitanya Mahaprabhu mandou chamar Kashi Mishra, depois o superintendente do templo e finalmente Sarvabhauma Bhattacharya. Ao apresentarem-se perante o Senhor, ele pediu aos três para lavarem o templo conhecido como Gundicha. Ao ouvir o Senhor pedir-lhes para lavar o templo de Gundicha, o Paditya, o superintendente do templo, disse: Meu caro Senhor, somos todos teus servos. É nossa obrigação satisfazermos tudo o que desejares. O rei teve o cuidado especial de mandar que eu fizesse, sem perda de tempo, tudo o que vossa onipotência ordenasse. Meu querido Senhor, lavar o templo não é serviço compatível com tua posição. Não obstante, se desejas assim fazer, deve-se saber que isto é mais um de teus passatempos. Para se lavar o templo, são necessários muitos baldes de água e vassouras. Portanto, se assim me ordenares, posso trazer-te imediatamente todas estas coisas.
Tão logo o superintendente compreendeu o desejo do Senhor, providenciou a entrega de 100 baldes de água e 100 vassouras novas para lavar o templo. Na madrugada seguinte, o Senhor levou consigo seus associados pessoais e, com sua própria mão, untou seus corpos com polpa de sândalo. Então, com sua própria mão, entregou uma vassoura a cada devoto e todos, acompanhando o Senhor, dirigiram-se ao templo de Gunditya. Dessa maneira, o Senhor e seus associados foram limpar o templo de Gunditya. Primeiro, varreram o templo. O Senhor limpou cuidadosamente todo o interior do templo, incluindo o teto. Então pegou o trono do Senhor, Shinhasana, limpou-o e em seguida colocou-o de volta em seu lugar. Assim, o Senhor e seus companheiros limparam e varreram todas as dependências do templo, grandes e pequenos, e finalmente limparam a área que fica entre o templo e o salão de reuniões. Na verdade, centenas de devotos estavam ocupados em limpar ao derredor de todo o templo, e o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu executou a tarefa para, assim, instruir os outros. Sri Chaitanya lavou e enxagou o templo em grande júbilo, cantando o santo nome do Senhor Krishna o tempo todo. Semelhantemente, todos os devotos também cantavam e, ao mesmo tempo, cumpriam seus respectivos deveres. O corpo impecavelmente belo do Senhor cobriu-se de poeira e sujeira. Desta forma, ficou transcendentalmente belo. Às vezes, ao limpar o templo, o Senhor vertia lágrimas e chegou mesmo a lavar alguns lugares com essas lágrimas. Depois disso, limpou-se o local onde se guarda o alimento da deidade, Boga Mandira. Em seguida, limpou-se o pátio e mais depois todas as acomodações residenciais, uma após outra. Após juntar toda a palha, poeira e terra num local, Sri Chaitanya colocava tudo em sua roupa e jogava fora. Seguindo o exemplo de Sri Chaitanya, todos os devotos, em grande júbilo, passaram a apanhar palhas e poeira com suas próprias roupas e jogá-las fora do templo. Então o Senhor disse aos devotos: basta olhar para o lado de fora e ver toda a palha e terra acumuladas, para saber o quanto trabalhastes e quão bem limpastes o templo. Embora todos os devotos tivessem juntado todos os detritos numa única pilha, aqueles que Sri Chaitanya juntou formavam uma pilha bem maior. Após o templo ter sido limpado por dentro, o Senhor novamente designou áreas para os devotos limparem. Então o Senhor ordenou a todos que deixassem o interior do templo impecável e tirassem a terra, palhas e detritos mais finos e os jogassem fora. Depois que Sri Chaitanya e todos os Vaishnavas limparam o templo pela segunda vez, Sri Chaitanya ficou muito feliz de ver o trabalho de limpeza. Enquanto varria-se o templo, cerca de 100 homens estavam a postos com os baldes cheios de água e só estavam esperando o Senhor mandar esvaziá-los. Tão logo Sri Chaitanya mandou que trouxessem água. Todos os homens levaram os 100 baldes cheios, entregando-os ao Senhor. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu primeiro lavou o templo principal
e então lavou cuidadosamente o teto, as paredes, o assoalho, o trono e tudo mais o que havia ali dentro. O próprio Sri Chaitanya, seguido de seus devotos, pôs-se a jogar água para o teto. Ao cair, a água lavava as paredes e assoalhos. Então Sri Chaitanya passou a lavar com suas próprias mãos o lugar onde se senta o Senhor Jagannatha. E todos os devotos começaram a trazer água para o Senhor. Todos os devotos dentro do templo começaram a lavar. Cada um empunhava uma vassoura. Dessa maneira limparam o templo do Senhor. Alguém trazia água para derramar nas mãos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e outrem jogava água em seus pés de lótus. Alguém, às escondidas, bebia a água que deslizava pelos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Outrem implorava esta água, ao passo que alguém mais dava em caridade. Ao se acabar de lavar a sala do templo, deixou-se a água escoar por uma vala, e então ela escorreu e encheu o pátio externo. O Senhor esfregou os aposentos com suas próprias roupas e também poliu o trono com elas. Dessa maneira, todos os aposentos foram lavados com 100 baldes de água. Depois de limpos os aposentos, as mentes dos devotos ficaram tão limpas quanto os aposentos. Ao acabar a limpeza, o templo estava purificado, refrescante e agradável, exatamente como se a mente pura do próprio Senhor tivesse aparecido. Posto que centenas de homens traziam água do lago, as suas margens estavam totalmente ocupadas de pessoas. Logo, alguém passou a tirar água de um poço. Centenas de devotos traziam água nos baldes e outras centenas levavam os baldes de volta para enchê-los novamente. Com a exceção de Nityananda Prabhu, Adwaita Acharya, Swarupa Damodara, Brahmananda Bharati e Paramananda Puri, todos enchiam os baldes e levavam-no até o templo. Muitos dos baldes de água quebravam-se quando as pessoas entrechocavam-se, e era preciso que centenas de homens trouxessem novos baldes de água para serem enchidos. Algumas pessoas enchiam os baldes, outras lavavam o templo, mas todos cantavam o santo nome de Krishna e Hari. Uma pessoa pedia um balde de água, cantando os santos nomes Krishna, Krishna, e outra entregava o balde enquanto cantava Krishna, Krishna. Sempre que alguém precisava falar, fazia-o pronunciando o santo nome de Krishna. Consequentemente, todos manifestavam seu desejo através do santo nome de Krishna. Enquanto vibrava o santo nome de Krishna em amor estático, o próprio Sri Chaitanya realizava o trabalho de centenas de homens. Era como se Sri Chaitanya lavasse e limpasse com 100 mãos. Ele dirigia-se a cada um só para ensinar como trabalhar. Ao ver alguém esforçando-se bastante, o Senhor elogiava-o, mas ao verificar que o trabalho de alguém não o agradava, imediatamente repreendia esta pessoa, sem ficar ressentido com ela. O Senhor dizia: fizeste um bom serviço, por favor, ensina isto aos outros e mostra que eles podem fazê-lo da mesma maneira. Tão logo ouviam Sri Chaitanya dizer isto, todos ficavam envergonhados. Assim passavam a trabalhar com muita atenção. Eles
lavaram a área de Jagamohan e então a despensa. Todos os outros compartimentos também foram lavados. Dessa maneira, lavou-se o salão de reuniões, todo o pátio, os assentos elevados, a cozinha e todos os outros cômodos. Assim, todos os cômodos ao redor do templo foram lavados exaustivamente, tanto por fora quanto por dentro. Depois que tudo estava completamente lavado, um Vaishnava da Bengala, o qual era muito inteligente e simples, veio e despejou água nos pés de lótus do Senhor. Então o Gaudiya Vaishnava pegou aquela água e bebeu-a. Ao ver isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou um tanto constrangido e também visivelmente zangado. Mesmo que com toda certeza o Senhor tenha ficado satisfeito com ele, demonstrou aparência de zangado, de modo a fazer prevalecer a etiqueta dos princípios religiosos. Então o Senhor mandou chamar Swarupa Damodara e disse-lhe: vê só o comportamento de teu Vaishnava Bengali. Esta pessoa da Bengala lavou meus pés dentro do templo da personalidade de Deus, e como se isto não bastasse, ele próprio bebeu esta água. Agora, devido a tamanha ofensa, não sei que destino terei. Na verdade, por causa de teu Vaishnava Bengali, meti-me em grande enrascada. Nessa altura, Swarupa Damodara Goswami pegou o Gaudiya Vaishnava pelo pescoço e, dando-lhe um ligeiro safanão, expulsou-o do templo de Gundicha Puri e fê-lo ficar do lado de fora. Após voltar para o interior do templo, Swarupa Damodara Goswami pediu a Sri Chaitanya que perdoasse aquela criatura inocente. Após este incidente, Sri Chaitanya ficou muito satisfeito. Então pediu a todos os devotos que se sentassem em duas filas, uma à direita e outra à esquerda. Então o Senhor pessoalmente sentou-se no meio e apanhou todas as espécies de palhas, areia e detritos. Enquanto apanhava as palhas e terra, Sri Chaitanya disse: juntarei o que cada um colheu e cobrarei daquele que menos colheu a seguinte multa: bolos doces e arroz doce. Dessa maneira, todos os aposentos do templo de Gundicha ficaram completamente limpos e diáfanos. Todos os cômodos ficaram refrescantes e imaculados, como alguém cuja mente é límpida e pacífica. Quando a água dos diversos cômodos finalmente escoou-se através dos corredores, parecia como se novos rios estivessem se precipitando em direção às águas do oceano. Do lado de fora da entrada do templo, todas as estradas estavam também limpas, e ninguém podia explicar exatamente como se deu isso. Sri Chaitanya também limpou tanto interna quanto externamente o templo de Nrsimha. Por fim, descansou alguns instantes, após o que começou a dançar. Todos os devotos realizaram o canto congregacional em volta de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor, tal qual um leão enlouquecido, ficou dançando no centro. Como de costume, ao dançar, Chaitanya Mahaprabhu manifestava transpiração, tremor, palidez, lágrimas, júbilo e uivos. Na verdade, as lágrimas que caíam de seus olhos umedeciam seu corpo e de todos os que estavam presentes. Dessa maneira, os corpos de todos os devotos ficaram lavados com as lágrimas que caíam dos olhos de Sri Chaitanya.
As lágrimas jorravam como se fossem chuvas do mês de Shravana. O céu encheu-se com o cântico portentoso e sonoro do Sankirtana, e a terra tremia devido aos pulos e à dança do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya sempre gostava de ouvir Swarupa Damodara cantando bem alto. Por isso, quando Swarupa Damodara cantava, Sri Chaitanya dançava e pulava alto de alegria. Assim o Senhor cantou e dançou demoradamente. Por fim, dando-se conta das circunstâncias, parou. Então Sri Chaitanya ordenou que Sri Gopala, o filho de Adwaita Acharya, dançasse. Enquanto dançava em amor estático, Sri Gopala desmaiou e, inconsciente, caiu ao solo. Quando Sri Gopala desmaiou, Adwaita Acharya colocou-o apressadamente em seu colo. Ao ver que lhe faltava a respiração, ficou muito agitado. Adwaita Acharya e os outros começaram a cantar o santo nome do Senhor Nrisimha e a borrifar água. O canto foi tão estrondoso que dava a impressão de que todo o universo tremia. Após algum tempo, ao ver que o rapaz ainda não recuperara a consciência, Adwaita Acharya e os outros devotos começaram a chorar. Então Sri Chaitanya colocou sua mão no peito de Sri Gopala e disse bem alto: "Gopala, levanta-te!" Tão logo ouviu a voz de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gopala voltou a si. Então todos os devotos começaram a dançar cantando o santo nome de Hari. Este incidente foi descrito em pormenores por Vrindavana Dasa Thakura, portanto só o descrevi sucintamente. Após descansar, Sri Chaitanya e todos os devotos foram tomar banho. Após banhar-se, o Senhor, de pé na margem do lago, vestiu roupas enxutas. Após prestar reverências ao Senhor Nrisimhadeva, cujo templo ficava perto dali, o Senhor entrou num jardim. No jardim, Sri Chaitanya sentou-se com os outros devotos. Então, Vaninata Araya apareceu, trazendo consigo diferentes variedades de Mahaprasada. Tanto Kashi Mishra quanto Tulasi, o superintendente do templo, trouxeram praçadas suficiente para alimentar 500 homens. Vendo a grande quantidade de praçada, que consistia em arroz, bolos, arroz doce e uma variedade de preparações de legumes, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito satisfeito. Entre os devotos presentes com Sri Chaitanya encontravam-se Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Adwaita Acharya e Nityananda Prabhu, Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Srivasa Thakura, Gadadhara Pandita, Shankara, Nandanacharya, Raghava Pandita e Vakresvara também estavam presentes. Recebendo a permissão do Senhor, Sarvabhauma Bhattacharya sentou-se. Sri Chaitanya e todos os seus devotos, sentados em plataformas elevadas, estavam em assentos de madeira. Dessa maneira, todos os devotos sentaram-se para almoçar, colocando-se um ao lado do outro em filas organizadas. Sri Chaitanya chamava insistentemente: "Haridasa, Haridasa!" E foi quando Haridasa, postado à distância, falou o seguinte. Haridasa disse: "Que o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu tome sua refeição com os devotos. Além do mais, já que sou abominável, não mereço sentar-me entre vós." Mais tarde, Govinda trar-me-á praçada, e tomá-la-ei fora do jardim.
Sabendo o que se passava em sua mente, Sri Chaitanya não o chamou mais. Swarupa Damodara, Goswami, Jagannanda, Damodara Pandita, Kashesvara, Gopinata, Vashinata, Sankara distribuíram prasada e, a intervalos, os devotos cantavam os santos nomes. Outrora, o Senhor Sri Krishna tomara sua refeição na floresta. E Sri Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se deste mesmíssimo passatempo. Só em lembrar-se dos passatempos do Senhor Sri Krishna, Sri Chaitanya ficou tomado de amor estático. Entretanto, considerando o tempo e as circunstâncias, permaneceu um tanto paciente. Sri Chaitanya disse: "Dai-me a preparação de legumes simples, chamada Lapra Vyanjana, e a todos os devotos oferecei as melhores preparações, tais como bolos, arroz doce e amrita gutica." Sendo onisciente, o Senhor Sri Chaitanya sabia que espécie de preparação cada pessoa preferia. Portanto, fazia com que Swarupa Damodara os satisfizesse plenamente, distribuindo-lhes estas preparações. Ao começar a distribuir prasada, Jagadananda colocou inopinadamente todas as preparações de primeira classe no prato de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao receber em seu prato prasada tão especial, Sri Chaitanya ficou externamente irritado. Mesmo assim, ao ver as preparações sendo colocadas em seu prato, ora por artimanha, ora à força, o Senhor ficou satisfeito. Quando o alimento era assim servido, Sri Chaitanya ficava olhando-o por algum tempo. Com medo de Jagannanda, por fim comia algo. O Senhor sabia que, se não comesse o alimento oferecido por Jagannanda, este com certeza jejuaria. Temendo isso, o Senhor Sri Chaitanya comia um pouco de prasada por ele oferecida. Então, Swarupa Damodara Goswami trouxe alguns doces muito deliciosos e, colocando-se perante o Senhor, ofereceu-os a ele. Então, Swarupa Damodara Goswami disse: "Por favor, pega só um pouquinho desta Mahaprasada e sente porque o Senhor Jagannatha aceitou-a." Tendo dito isto, Swarupa Damodara Goswami colocou um pouco de comida perante o Senhor e este, por afeição, comeu-a. Swarupa Damodara e Jagannanda insistiam em oferecer alguma comida ao Senhor. Assim, eles comportavam-se afetuosamente com o Senhor. Não era sempre que isto acontecia. O Senhor fez com que Sarvabhauma Bhattacharya se sentasse à sua esquerda, e ao ver o comportamento de Swarupa Damodara e Jagadananda, Sarvabhauma sorriu. Era desejo do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu oferecer a Sarvabhauma Bhattacharya alimentos de primeira classe. Portanto, por afeição, ele mandou que os devotos repetidas vezes enchessem seu prato de alimentos de primeira classe. Gopinata Acharya também trouxe alimentos de primeira classe, e enquanto falava palavras doces, ofereceu-os a Sarvabhauma Bhattacharya. Após servir prasada de primeira classe ao Bhattacharya, Gopinata Acharya disse: "Simplesmente imaginai qual deve ter sido o comportamento mundano anterior do Bhattacharya. Vede só como atualmente ele goza de bem-aventurança transcendental." Sarvabhauma Bhattacharya replicou: "Eu não passava de um lógico de pouca inteligência. No entanto, por tua misericórdia,
fui agraciado com esta soberba perfeição. A não ser Sri Chaitanya Mahaprabhu, prosseguiu Sarvabhauma Bhattacharya. Quem é tão grandioso? Ele converteu um corvo em garuda. Quem poderia ser tão misericordioso? Associado aos chacais da lógica, eu vivia uivando um retumbante beu, beu. Agora uso a mesma boca para cantar os santos nomes Krishna e Hari. Ao passo que antes me associava com estudantes de lógica, todos não devotos, agora estou submerso nas ondas do oceano nectário da Associação dos Devotos. Sri Chaitanya replicou: desde teu nascimento anterior, tens sido consciente de Krishna. Assim, teu amor por Krishna é tão grande que, pelo simples fato de estarmos em tua companhia, estamos todos desenvolvendo consciência de Krishna. Assim, ninguém dentro destes três mundos, mais do que Sri Chaitanya Mahaprabhu, está sempre tão desejoso de intensificar as glórias dos devotos e dar-lhes satisfação. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu pegou todos os restos do alimento oferecido a Jagannatha, tais como bolos e arroz doce, e distribuiu-os a todos os outros devotos, chamando um de cada vez. Sri Adwaita Acharya e Nityananda Prabhu sentaram-se lado a lado, e enquanto se distribuía praçada, ocuparam-se numa espécie de contenda jocosa. Primeiro, Adwaita Acharya disse: estou sentado na mesma fila de um mendicante desconhecido e comendo com ele, não sei que espécie de destino me aguarda. Sri Chaitanya está na ordem de vida renunciada, logo ele não conhece discrepâncias. Na verdade, um sannyasi não é afetado ao comer comidas procedentes de onde quer que seja. De acordo com os Shastras, não é contraditório que um sannyasi coma na casa de outrem. Entretanto, para um chefe de família brahmana, essa espécie de hábito é condenável. Não é adequado aos chefes de família fazerem refeição com aqueles cujo nascimento, família, caráter e comportamento pregressos são ignorados. Nityananda Prabhu imediatamente reagiu a Srila Adwaita Acharya dizendo: és um mestre de impersonalismo monista, e a conclusão monista é um verdadeiro empecilho ao serviço devocional puro e progressivo. Nityananda, aquele que participa de tua filosofia monista impessoal, não aceita nada senão o Brahman uno. Nityananda Prabhu prosseguiu: és um monista de peso e estou comendo ao teu lado. Dessa maneira, não sei por que influencias minha mente. Assim, ambos continuaram conversando e elogiando-se mutuamente, embora tal elogio parecesse negativo, pois dava a impressão de que eles trocavam palavrões. Em seguida, convocando todos os Vaishnavas, Sri Chaitanya distribuiu Mahaprasada como se borrifasse néctar. A este ponto, o simulacro de contenda entre Adwaita Acharya e Nityananda Prabhu ficou cada vez mais delicioso. Após almoçarem, todos os Vaishnavas levantaram-se e cantaram o santo nome de Hari, e o ruído estrondoso encheu todos os sistemas planetários superiores e inferiores. Depois disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu ofereceu guirlandas de flores e polpa de sândalo a todos os seus dedicados associados pessoais.
As 7 pessoas encabeçadas por Swarupa Damodara, que estavam servindo praçada aos demais, tomaram então suas refeições dentro da sala. Govinda separou alguns restos de comida deixados por Sri Chaitanya e guardou-os cuidadosamente. Mais tarde entregou uma porção desses restos a Haridasa Thakura. Os restos de comida deixados por Sri Chaitanya Mahaprabhu foram mais tarde distribuídos aos devotos que os mendigaram, e por fim o próprio Govinda tomou o restante. A Suprema Personalidade de Deus, plenamente independente, realiza diversas classes de passatempos. O passatempo de lavar e limpar o templo de Gundicha é apenas um deles. O dia seguinte marcava a comemoração do festival de Netrotsava. Este grande festival era a vida e alma dos devotos. Durante 15 dias, por não poderem ver a deidade do Senhor Jagannatha, todos ficaram muito tristes, mas ao verem o Senhor por ocasião do festival, a felicidade voltou a reinar em seus corações. Naquela ocasião, Sri Chaitanya Mahaprabhu, muito feliz, levou todos os devotos consigo e visitou o Senhor no templo. Quando Sri Chaitanya foi visitar o templo, Kashishvara caminhava na frente, contendo o ânimo das multidões, e Govinda caminhava atrás, levando cheios de água os cântaros dos sannyasis. Ao dirigir-se ao templo, Sri Chaitanya Mahaprabhu tinha à sua frente Paramananda Puri e Brahmananda Bharati, e a seu lado estavam Swarupa Damodara e Adwaita Acharya. Em grande expectativa, todos os demais devotos entraram com eles no templo do Senhor Jagannatha. Devido ao intenso desejo de ver o Senhor, todos negligenciaram os princípios regulativos e, só interessados em ver o rosto do Senhor, foram ao local onde o alimento é oferecido. Sri Chaitanya Mahaprabhu estava muito sedento de ver o Senhor, e seus olhos tornaram-se como 2 abelhões a sorverem o mel dos olhos de lótus do Senhor Jagannatha, que é o próprio Krishna. Os olhos do Senhor Jagannatha superavam a beleza de viçosas flores de lótus, e seu pescoço resplendia tanto quanto um espelho de safiras. O queixo do Senhor, de uma tonalidade amarelo clara, vencia a beleza da flor banduli. Isto intensificava a beleza de seu doce sorriso, que lembrava refulgentes ondas de néctar. O fulgor de seu belo rosto aumentava a cada momento, e os olhos de centenas de milhares de devotos, tais qual abelhões, sorviam-lhe o mel. À medida que os olhos dos devotos punham-se a beber o mel nectário do rosto de lótus do Senhor, a sede aumentava. Assim, os devotos fixavam constantemente seus olhos no Senhor. Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos gozaram de bem-aventurança transcendental ao verem o rosto de Jagannatha. Isto prolongou-se até o meio-dia. Como de costume, manifestaram-se sintomas de bem-aventurança transcendental no corpo de Sri Chaitanya. Ele transpirava e tremia, e uma constante torrente de lágrimas caía de seus olhos. No entanto, o Senhor Chaitanya continha as lágrimas, de modo a não lhe impedirem de ver o rosto do Senhor Jagannatha.
A contemplação do rosto do Senhor Jagannatha só era interrompida ao se lhe oferecer alimento. Logo em seguida, novamente olhavam para seu rosto. Enquanto se ofereciam alimentos ao Senhor Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu realizava seu Kirtana. Sentindo tamanho prazer de ver o rosto do Senhor Jagannatha, Sri Chaitanya esqueceu-se de tudo. Os devotos, contudo, levaram-no para tomar sua refeição do meio-dia. Sabendo que o festival dos carros ocorreria de manhã, todos os servos do Senhor Jagannatha duplicaram as oferendas de alimento. Acabo de descrever sucintamente os passatempos do Senhor, nos quais ele lava e limpa o templo de Gundicha. Vendo ou ouvindo estes passatempos, mesmo pessoas pecaminosas podem despertar sua consciência de Krishna. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 12º capítulo, descrevendo a limpeza do templo de Gundicha.